Um projeto de lei quer mudar a forma como os testes físicos são feitos em concursos públicos. A proposta foi apresentada após a morte de uma advogada durante o teste de aptidão física. O texto tem como objetivo regular a realização das avaliações físicas, com proibição de testes em determinados horários e regras para investigar e identificar possíveis falhas nos processos. Esse teste é comum para a polícia, corpo de bombeiros e áreas similares. Ele serve para verificar se o candidato tem condições físicas adequadas para o cargo que deseja exercer. Quem vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto é o cardiologista esportivo Ricardo Contesini. Doutor, muito boa noite para o senhor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer. Doutor, quando a gente vê ali as medidas que estão sendo propostas, né, nesse projeto de lei, a gente vê mudança de horário dos testes por conta de horários de maior calor, a presença de uma equipe preparada para realizar primeiros socorros, são medidas, num primeiro momento, quando a gente olha, aparentemente simples. Não havia nenhum tipo de regularização nesse sentido, porque outras mortes já aconteceram em testes como esse. Isso já não deveria ser obrigatório? Sem dúvida, Renata. Já existe, somente em eventos com grandes populações, a obrigatoriedade de ambulância, por exemplo, nos locais de shows, jogos, estádios, etc. E é super importante também a gente levar em consideração que a avaliação prévia, principalmente a avaliação médica prévia, ela consegue prever 98% dos casos de morte súbita nesses indivíduos para evitar a morte súbita, né? Mas em 2% dos casos ainda algumas alterações podem ocorrer. Por isso que é importante, sim, a gente ter uma equipe médica qualificada e colocar algumas condições para essa prática ser realizada de uma forma mais segura. Doutor, você falou justamente sobre exames. Uma das propostas é justamente fazer com que as pessoas apresentem os exames ou passem por exames médicos antes do teste de aptidão física. E não fazia sentido, né? Você fazer um teste de aptidão física sem ao menos saber ou sem ao menos exigir que as pessoas passassem por um médico para uma avaliação. Você falou dados impressionantes, né? Mais de 90% dos casos de uma morte súbita podem ser detectados num exame médico. Exato, Gustavo. É essencial essa avaliação pré-participação, que a gente chama, principalmente em indivíduos que vão participar de alguns treinamentos físicos. E o TAF, que é esse treinamento de aptidão física, ele requer uma certa condição física importante para os indivíduos. É uma atividade física moderada a intensa. Então, é essencial que tenha, sim, uma liberação prévia de um cardiologista ou de um médico habilitado para fazer essa avaliação, principalmente os exames prévios a essa prática de exercício, para que isso possa ser realizado de uma forma mais segura. Doutor, agora, essas medidas que a gente está falando aqui, elas seriam suficientes para garantir a segurança do teste? Alguma outra medida deveria ser proposta também? E um outro ponto, deveriam ser melhor fiscalizados esses testes? Porque, em alguns momentos, o que a gente tem a impressão é que existem excessos de fato. Sem dúvida, Renata. É super importante que durante o processo dessa investigação, né, dessa avaliação pré-participação, algumas coisas sejam realizadas. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já preconiza que esses indivíduos tenham que ter submetidos pelo menos a um eletrocardiograma, além de uma consulta com cardiologista e um exame físico. Isso é o mínimo. Mas naqueles pacientes acima de 35 anos, que já têm alguns outros fatores de risco, como hipertensão, já tiveram algum evento cardiovascular, como infarto, derrame, etc., é super importante que outros exames também sejam realizados. Entre eles o teste ergométrico, por exemplo, que é um exame em que o indivíduo, a gente vê como o coração se comporta durante o esforço físico. Então, é de suma importância que isso seja protocolado e que isso seja levado a sério como a caráter de lei. Outra coisa é que alguns dados também são importantes que a gente visualize. Por exemplo, quando os testes físicos são realizados em temperaturas muito altas, isso pode trazer algumas alterações e pode trazer risco a indivíduos que estão sob sintomas de desidratação, então deve ser bem hidratado, deve ser bem
tomar bastante água durante esses testes, etc. Outras avaliações, como muitas vezes acontecem, principalmente aqueles indivíduos que vão ser submetidos a águas frias, quando a água está muito fria, ela também pode ocasionar alguma alteração que pode levar a um problema cardíaco. Então, é super importante, primeiro, a avaliação pré-participação, a avaliação com o médico, com exames e profissional adequado. E, além disso, evitar horários de pico, né, de sol e de calor, principalmente em regiões como o centro-oeste do Brasil, a região norte, quando às 3, 4 horas da tarde podemos ter temperaturas acima de 38, 40 graus Celsius. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação. Um forte abraço e até uma próxima.